Está havendo uma carência de ideia no mundo inteiro hoje. Você não tem grandes ideias, é muito difícil. E você está tendo essa dispersão de mídia, né? Então, hoje em dia você tem branded content, você tem internet, você tem uma série de outros meios, né, de mídia, de comunicação, onde você pode ser criativo usando as características do próprio meio, né? Mas de uma forma geral, aquilo que a gente conhece, a propaganda que a gente vê no meio da novela, a propaganda que você vê nos canais abertos, na minha opinião, é da pior qualidade. A publicidade está vivendo uma época da predominância do marketing, né? Porque criatividade é uma coisa impalpável, uma coisa muito móvel, uma coisa muito difícil de definir. E os clientes e os marqueteiros, os departamentos de marketing, eles querem ter um controle absoluto sobre todo o processo. Então você, como se fosse fábrica de parafuso, pá, pum, pá, pá, você planeja, você tem certeza do produto final. E criatividade é baseada numa ideia, essa ideia é uma semente, a semente vai germinar e essa ideia vai evoluir ao longo do processo. E isso foge um pouco ao controle dos homens de marketing, e isso os deixa um pouco angustiados. Então, esse controle excessivo do marketing sobre a publicidade, na minha opinião, é o maior responsável pela queda da criatividade. Eu sou de uma época, onde o cliente dava um crédito de confiança para o diretor de criação, para os criativos da agência, e a agência transferia esse crédito de criação para o diretor. E essa era a minha forma de trabalhar com os grandes criativos, né? DPZ, Saragossa, Petit, Neil Ferreira, Washington Oliveto, né? O pessoal chegava, a ideia era passada em 3 linhas e ele contava com a colaboração, né, da criatividade do diretor, e nos davam total liberdade e confiança, né? Isso não existe mais. Hoje em dia, o diretor é um simples marionete, a maior parte dos diretores é um marionete na mão do pessoal de criação, e você tem que fazer exatamente o que eles querem. Então, só nos resta o seguinte: hoje em dia, quando eu dirijo, eu quero fazer a lição de casa, eu quero ser um bom marionete, né? Eu quero ser um bom diretor, executando as ideias que não são minhas, são do criativo. Mas, quando não tem jeito e eu tenho uma outra visão do processo, eu filmo de 2 formas diferentes, eu gravo de 2 formas diferentes, edito de 2 formas. Mostro a lição de casa como um bom menino e mostro a minha versão. O controle deles é muito grande sobre o produto final. E uma grande ideia é muito difícil, do jeito que ela germinou, ela chegar intacta até o fim. Ela é desvirtuada e mutilada ao longo do processo. E uma das razões que me fez, por exemplo, gravar com o Neville, o falecido Neville, que me fez gravar com Fábio Cirello, que me fez gravar com as grandes vozes, né, modernas da propaganda, foi o jeito humano que eles têm de falar. Porque, na minha opinião, quanto menos interferência você tem do diretor, do marketing, etc., mais natural a coisa sai. Eu sempre pedi que os meus narradores, eles fossem atores, eles fossem gente, entendeu? Que eles falassem como um ser humano. Se o texto permite e exige que seja dito com emoção, que seja dito com emoção. Se ele tem que ser sussurrado, sussurrado. Tanto na imagem quanto no som, a forma ela tem que ser pertinente à ideia. Se o cara está fazendo um padre, ele tem que falar como um padre. Se ele está fazendo um homossexual, ele tem que falar como um homossexual. Eu acho que a locução do filme tem que ser em função do que a ideia exige, não porque está na moda ou porque tem que ser de um determinado jeito pré-determinado. Meu sonho é um
comercial de varejo sussurrado, onde o sujeito diz: atenção, senhores, consumidores, espectadores, em respeito ao seu bom gosto, em respeito aos seus ouvidos, eu quero dizer que eu tenho uma promoção aqui do barulho. Entendeu? Eu queria fazer isso. Você abre uma brecha, porque o que você tem no intervalo de comerciais é um comercial ligado no outro gritado. Gente gritando, gritando, gritando. Né? Obviamente, o mais conhecido é o meu primeiro sutiã, né? Mas eu tenho um monte de comerciais que eu adoro, que gostaria muito de poder mostrar, que é, por exemplo, A Morte do Orelhão. Foi uma época, né, que a depredação de orelhões era muito grande. Eu filmei muito com criança, né? Então eu filmei Melicinha, eu filmei Boticário, e fiz grandes comerciais que não foram para o ar também. Porque depois de pronto, apesar de ter ficado muito bons e maravilhosos, o cliente não gostou. Como, por exemplo, o Mala Fêmea, foi um filme feito por Boticário, de homens que sentiam o cheiro da mulher na roupa, e ex-mulheres, né, começam a chorar, os homens. Então, depois que ficou pronto, o cliente falou: peraí, eu não quero que pensem que eu estou fazendo um produto, vendendo um produto que faz os homens sofrerem, as pessoas sofrerem. Isso foi feito por Washington Oliveto, e o Washington dispensou a conta, porque é um dos maiores comerciais que eu acho da história do Washington, da minha história, e que infelizmente hoje eu mostro para todo mundo, o Washington mostra nas palestras, mas não foi para o ar. Grandes filmes com criança, como Premiata, por exemplo, Macarrão Premiata, né? VASP foi uma época fantástica também, os comerciais que eu fiz para VASP, e muitos outros, eu poderia ficar falando aqui um tempão, são 2000, né?